Eu já tô ficando de saco cheio dessas falsas crises que estão sendo criadas dentro do governo. Eu não sei se os comentaristas fazem isso pra vender jornal, se eles fazem isso pra desestabilizar o governo, ou se eles fazem isso porque eles têm capacidade crítica. Primeiro foi com a Simone Tebet, aquela história do IBGE. Agora é com o Alckmin. Estão falando, especulando que o Alckmin vai sair do ministério? Não vai. O Lula já falou, o Alckmin só sai se ele quiser, porque ele faz parte de uma tríade importante de sustentação do governo. É o Alckmin, a Simone e o Haddad. Eu tô começando a achar que tem algum tipo de problema com esses comentaristas políticos que não conseguem fazer uma crítica decente ao governo. Eu acho que falta algum intelecto, porque alguns estão até defendendo a direita, né? Tá até defendendo a operação lá do Guarujá. Na sua opinião, por que tá acontecendo essas falsas crises no governo? É pra boicotar? É pra vender jornal? O que você tem achado desses posicionamentos? Se incomoda você? Se te incomoda, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Começou um zum por conta da reforma ministerial que o Geraldo Alckmin poderia deixar o Ministério da Indústria. Um ministério importantíssimo para as pretensões econômicas do Lula. E aí, isso criou tanto ruído que até o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, que é o partido do Alckmin, veio a público comentar: não, isso aí pode ser muito ruim, atrapalha a relação, causa ruído. Porque foi especulado que o Geraldo Alckmin poderia ir para o Ministério da Defesa. Porque foi o ministério que o Geraldo Alckmin estava sendo especulado no início do governo, ou durante a fase de transição. Só que o Alckmin se achou no Ministério da Indústria e ele tem um papel super importante como ministro da Indústria. Porque o projeto econômico do Lula de reconstrução do país passa pelo Geraldo Alckmin. E esse caso, ele cresceu tanto, essa especulação ficou tão grande que o Lula teve que vir a público e desmentir. Falou o seguinte: o Alckmin, ele só sai do governo se ele quiser. Porque o Alckmin é o braço direito do Lula. O Alckmin, ele tem um papel importante porque ele é o elo de relação do governo com o empresariado. Qual que é o papel do Haddad? O papel do Haddad é azeitar todas as demandas. É conseguir, com a negociação e aquele jeito charmoso de galã espanhol e com a capacidade cognitiva que ele tem e de inteligência, de conseguir conciliar todos os interesses, como ele fez com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária. O Alckmin, pelo fato dele ter sido governador do estado de São Paulo, ele vai fazer a ponte com a Fiesp, que tem o plano por conta do Josué Alencar, que é o filho do Josué Gomes, né, que é o filho do Zé Alencar, que foi o vice-presidente do Lula. Ele tem o plano de reindustrialização do país. Então qual é o objetivo do Alckmin? Ser o elo, ser a ponte do governo com a Fiesp, porque ele foi governador de São Paulo, então ele tem contato com aquelas pessoas. E eles vão criar o plano Safra para a indústria. Então há um projeto que passa pelo Alckmin como ministro da Indústria. O que pode acontecer é um desmembramento do ministério para que seja feito ali uma agência, um ministério de pequenos negócios. Porque o Alckmin, o objetivo dele não é os pequenos negócios. Não são os pequenos negócios, mas sim a industrialização. Só que esse movimento que nós estamos vendo de especulação, de criação de crise, foi a mesma coisa criada com a Simone Tebet e a indicação do Márcio Postman para o IBGE. Ah não, o Márcio Postman vai lá no IBGE e agora ele foi contra o Pix, não pode criticar o Pix. Uma babaquice sem tamanho que agora está sendo repetida. Simone Tebet está nem aí para o IBGE. Aí vai colocar um esquerdista, um radical. Não importa, você pode colocar Paulinha Guerreiro no IBGE. O IBGE é um órgão extremamente institucionalizado e processualizado. Ele caminha por si só. Por si só. O cara era professor da Unicamp. E não era um professor furreco da Unicamp, não. Tem artigos publicados, bons artigos publicados. Ah, porque ele criticou o Pix. Ah, porque ele foi de PEA. Ah, porque é um órgão estratégico. Não interfere em nada o Ministério da Simone. Os caras fizeram uma crítica sem entender o contexto. Isso que eu fico mais abismado com essa imprensa nossa. Eles se acham assim, os suprassumos, né? Se acham mais inteligentes do que o Lula porque o Lula foi torneiro mecânico. Só que eles têm menos titulação do que o Lula, porque o Lula tem o diploma do Senac, eles não têm diploma de nada. Nenhum deles tem ensino superior. Nenhum. Né? Não, mas aí o Lula, Simone, cria crise, cria nada. Simone não está preocupada com isso, Simone está preocupada com o desempenho econômico. Mas claro que a mídia, ela quer crise. Óbvio, por quê? Porque é um assunto político, não tá andando, não tá gerando repercussão, então precisa de uma crise para vender jornal e também para desestabilizar, porque dar o braço a torcer pro Lula, que era um torneiro mecânico e existe esse preconceito, não vão dar, claro que não. Pô, mas o Lula vai colocar o Ministério Radical, o Brasil tá voando. Mas não pode, porque eles não vão dar o braço a torcer pro Lula.
Óbvio. Então tentam criar uma crise com a Simone para falar assim, a relação do Lula com a Simone aí, ó, tá estremecida. A frente ampla que foi trazida, né, pela Simone Tebet, que foi graças a ela que o Lula venceu. Balela, não foi graças a Simone que o Lula venceu. Não foi graças a Simone. O Lula venceu porque Bolsonaro teve um projeto econômico horroroso. Foi por isso que o Lula ganhou. Pronto. Simone teve importância, mas não como ela fosse a grande suprassumo que fez. Não foi a Simone. Vamos parar de hiperdimensionalizar porque ela foi a queridinha da terceira via. Não, não foi. Simone está fazendo um ótimo papel como ministra. É super importante. Mas vamos dimensionar o tamanho real das coisas. E querem criar um atrito com o Alckmin para falar que o Lula é centralizador, autoritário, não quer a participação do vice. Tudo balela. Porque existe, pessoal, uma clara incapacidade intelectual de alguns segmentos da direita, que aí fazem parte da mídia. A gente pode colocar lá Felipe Moura Brasil e vários outros, que se reflete no MBL. Eles não conseguem fazer críticas. Por quê? Porque não tem bandeira. O bolsonarismo não tem bandeira, a direita não tem bandeira. A bandeira deles é a pauta econômica, mas vão criticar o Haddad? Não vão. Não vão. E tá acontecendo exatamente aquilo que eu falei pra vocês que iria acontecer. A direita, ou pelo menos uma parte dela, iria endossar e usar como bandeira a Operação do Guarujá. O MBL passou a tarde inteira hoje passando uma vergonha, defendendo o indefensável que foi aquela Operação do Guarujá. Igualando a polícia ao crime organizado. Com aquele pensamento de classe média bem tosco e bem preconceituoso de que todos os moradores de comunidade ou das áreas periféricas são bandidos. Eles pensam isso. Eles pensam dessa forma. Porque todos eles defenderam a operação policial e tentaram fazer distorção. Não, porque na Bahia nós tivemos 13 mortes, ninguém falou nada, aí tem 19, no Guarujá todo mundo fala. Pô, você quer comparar o Estado com uma cidade? E outra, o que as pessoas estão criticando foi a operação policial. O que uma parcela da direita não consegue entender. Quando a polícia sobe o morro, vamos colocar em termos bem... Quando a polícia sobe o morro para realizar uma operação de vingança, não há diferença alguma disso do embate entre facções criminosas no Morro do Rio de Janeiro. É igualar a polícia ao crime organizado. Não é uma atitude de polícia, não é uma atitude da polícia militar. Ou que deveria ser. Então, quando a direita faz essa defesa, quando o MBL faz essa defesa, ela está igualando a polícia com o bandido. A única diferença é ficar farda, porque o comportamento é o mesmo. E isso não pode acontecer. Não pode. Tem que haver uma defesa do policial. E não tratar o policial como se ele fosse um criminoso que tem a possibilidade de fazer isso porque ele é pago pelo Estado. Mas não vamos cobrar, né, esse tipo de entendimento fino por parte do pessoal do MBL que não tem ensino superior. Os caras abandonam a faculdade, o outro é revoltado porque não conseguiu entrar na USP. E eles não podem, claro, criticar o Fernando Haddad. Porque o queridinho deles, que era o Roberto Campos Neto, que era o liberaloide, o bolsonarista, o indicado pelo Paulo Guedes no Banco Central, está sendo comido vivo. Porque se ele não reduzir a taxa de juros em 0,5% amanhã, ele vai estar lascado, vai se ver no Senado. Porque tem até banqueiro reclamando da taxa de juros altas. Então eles vão criticar? Não vão criticar, né? Por que eles não defendem a posição que eles defendiam de manutenção da taxa de juros alta? Porque não vão, primeiro que não tem capacidade, segundo que não tem intelecto, terceiro que eles não querem se indispor com o mercado. Óbvio, óbvio. Mas se o Campos Neto baixar pelo menos 0,25, ele já vai arrumar problema. Por quê? Porque os indicadores econômicos do governo Lula estão bons. O desemprego caiu um pouco no meio, só um pouquinho no outro, mas no grosso está caindo. Há uma desvalorização do dólar, há uma melhora nas contas públicas que tem aumentado a taxa, as notas de crédito de rating no Brasil. Então não podem criticar a economia, então vão pro E, vão pra baderna, vão pra distorção, que é só o que eles sabem fazer, porque falta intelecto para fazer. E o pior, eu quero comentar isso. Uma das coisas que mais me incomoda, e eu até tento morder a mão, é quando o pessoal fala, não, mas o Lula tem sorte. Não, houve uma melhora do rating, Lula teve sorte. Tudo o Lula tem sorte. Pô, mas que cara sortudo que é o Lula. 3 mandatos, todos eles baseados na sorte. Nossa, o cara tem o popote virado pra lua mesmo. Para a lua. Incrível. Ele só não tem mais sorte porque não tem a minha aparência. Porque aí seria demais. Não, é impressionante. E aí o que acontece? Olha só, que chegaram a falar, não, o governo acerta com o Haddad, mas o Lula erra.
Aí não dá, né, cara? É muita cara de pau. O que eles não conseguem entender é que existe um entendimento igual entre o Lula, a Simone, o Alckmin e o Haddad. Eles podem discordar ali no meandro, mas no grosso eles concordam. O que eles pensam? Nós precisamos reindustrializar o país para gerar emprego. Porque é a geração de emprego via industrialização e não via setor de serviço que nós vamos ter prosperidade econômica e redução da desigualdade social. Com um imposto progressivo para que as pessoas que ganham mais paguem mais, para sobrar mais dinheiro na mão das pessoas que ganham menos, porque é uma parcela muito considerável da população e eles podem comprar mais. E via consumo a gente estimula a economia. Só que para isso acontecer, nós precisamos ter redução da taxa de juros. Esse é o entendimento de Lula, Simone, Alckmin e também do Haddad. Não há diferença de pensamento nesse grosso. Lá no fim não pode ter, mas no grosso não tem. Mas como que nós vamos explicar isso para Felipe Moura Brasil, para Kim Kataguiri, mamãe falei? Não dá. A Paulinha Guerreiro consegue entender, mas eles não, né?